Então, continuando aqui, a nossa conversa com a nossa convidada, Júlia Jacoldi, a matemaníaca. A gente já falou um pouco. Eu não tenho essas pegadas, essas manhas de ficar fazendo. Não tenho. Ah, mas aqui eu sou muito expansiva. Eu acho que sou ótimo. Eu acho isso ótimo. Bom, eu tô de volta com a Júlia Jacoldi, do canal A Matemaníaca, um canal fantástico. Gente, inscrevam-se, por favor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E a gente vai falar um pouco agora, Júlia, de continuar falando um pouco mais da sua vida, né? Por exemplo, eu queria que você falasse um pouco pra gente daquela sua viagem para Finlândia, para o seu intercâmbio. Você contou algumas coisas, né, que aconteceram lá e tal, mas eu percebi que eu acho que tem espaço para você falar um pouquinho do que de fato você aprendeu lá. Você disse que um dos seus objetivos nessa viagem era ter insights do modelo educacional finlandês, né, que especialmente uns anos atrás, uns 2 ou 3 pisos atrás, ele era visto como um modelo, sem dúvida nenhuma, todo mundo queria aprender, teve documentário do Michael Moore e tudo, né? O que você viu lá de interessante para educação matemática, em particular, e para a educação em geral, que você acha que cairia bem no Brasil? Então, eu nunca fui a fundo nessas pesquisas. O que eu vou contar aqui é apenas um relato do que eu vivi e das coisas que eu pude observar. Porque foi legal que quando eu fui para a Finlândia, na verdade, eu não tinha anteriormente nenhuma experiência dentro de sala de aula com estágios. Porque foi bem ali no meu 2º ano de graduação, eu estava iniciando os cursos de pedagogia dentro da licenciatura. 2014, né? Isso. Okay. Então, quando eu estive lá, a minha vontade era estar dentro de uma escola para poder experienciar um dia escolar, acompanhar os momentos de estudantes finlandeses. Foi super legal porque uma professora da faculdade me deu a oportunidade, colocou em contato com uma dessas escolas, e aí eu passei não mais que um dia, mas uns 3, assim. Não só um dia, mas uns 3 dias junto com eles. Certo. Então foi super legal, porque eu pude acompanhar 3 professores com estilos diferentes. Eles primeiro me mostraram o material, que era algo muito similar, o currículo, assim. Eles viam meio que tudo que a gente via. Eles passam um ano a mais na escola, mas eu até consegui interpretar como se o último ano deles fosse o nosso primeiro da graduação, sabe? Porque quando chega no ensino médio, não é que eles escolhem o que eles querem estudar, mas eles dão ênfases para algumas áreas. Então, se você acha que você quer ir mais para as exatas, você não vai deixar de estudar biologia, você não vai deixar de estudar história. Mas estuda menos. Mas você vai estudar um pouco mais, porque, se eu não me engano, o estudo lá era integral também. Então, eles tinham mais tempo dentro da sala de aula. Mas eles iam se aprofundar mais nesses conteúdos, não é que eles iam deixar de estudar algumas coisas, né? Que eu acho que isso é bem importante dizer, porque eu tenho um pouco de receio no que está acontecendo aqui no Brasil quanto a isso, né? Tá. Você quer falar um pouco mais sobre isso depois? Depois. Vamos deixar para já, muita informação. Claro, claro. Além disso, eu consegui acompanhar 3 tipos de professores. Uma professora que ela era mais clássica, vamos dizer assim, um modelo de aula mais tradicional, que ela de fato usava o quadro muito como apoio. E uma outra professora que fazia aulas em grupos, que a ideia era que os alunos discutissem problemas. Na verdade, eu acompanhei uma dessas aulas, eu não sei como ela introduz, não consigo dizer para vocês como ela introduz o assunto, mas a aula que eu acompanhei dela, os alunos estavam todos em grupos discutindo os problemas. E o terceiro professor que eu acompanhei era um professor que dava aula também para ensino médio, os 2 outros também eram de ensino médio, mas ele dava aula para intercambistas. Então, ele não tinha finlandeses na turma dele. Ele tinha espanhóis, portugueses, russos, tinham pessoas de vários cantos do mundo. Aulas em inglês, né? Em inglês, todas elas eram em inglês. As dos finlandeses eram em finlandês mesmo. E o que eu pude observar foi muito legal, porque tinha essa turma de intercambista, é a cultura. Porque você fala, olha, é um modelo tradicional, com um currículo muito próximo do nosso, e o que tem de diferente, então? Cultura. Eu sentei do lado de um mocinho, lá todo mundo sentava em dupla, não tinha nenhuma placa dizendo que tinha uma lei que proibia celular, então eles estavam com o celular até em cima da mesa, assim, mas eles não estavam olhando o celular, sabe? Eles estavam prestando atenção na aula. Eventualmente, se a mãe deles ligasse, eles até davam uma olhadinha assim, mas de uma forma geral eles estavam atentos no que estava acontecendo. E eles estavam sentados em duplas e eles não estavam tipo, nossa, ontem na festinha aconteceu isso. Eles são pessoas que interagem menos culturalmente, né? Eles são pessoas
mais introspectiva, de uma forma geral. Então, eu acho que isso contribui para o fato de que dentro da sala de aula há menos discussões, eles estão prestando mais atenção no que aquele professor está falando e isso tem um impacto. Claro. Né? A gente consegue observar algumas coisas, mas eu fico pensando, lá nos intercambistas, na turma que eu acompanhei, eles tinham muito mais energia, eles conversavam muito mais, mas também se você focaliza todas essas energias para uma discussão de um problema e tudo mais, eu acho que é super positivo, a gente só tem que lidar, sabe, aprender a lidar dentro do que a gente tem aqui. Como que é a melhor forma da gente trabalhar lidando com todas essas variáveis, né? Eu fiquei pensando que talvez a gente não esteja aproveitando o máximo das energias dos nossos alunos para resolver alguns problemas. Talvez a gente não esteja, a gente está querendo que eles sejam os finlandeses. E eles não são os finlandeses, né? Hoje, depois quando eu voltei e fiquei olhando isso, né, refletindo sobre isso, eu sinto que a gente não aproveita ao máximo toda a energia e todo o carisma e toda essa vontade de abraçar e contar da vida, sabe, que o brasileiro tem. A gente talvez não aproveita ela ao máximo para poder discutir problemas e, enfim, se aprofundar mais nos assuntos que a gente está dentro da sala. Talvez a gente esteja colocando um modelo que não é compatível com as pessoas que estão inseridas nele. Então, desses 6 meses de intercâmbio, foram 6 meses, né? Foram 6 meses. O que ficou de lição, pelo que eu entendi, foi o seguinte: você foi lá, você olhou o modelo deles, em muitos momentos você ficou admirada por isso, né? Mas, de uma certa maneira, o Brasil é o Brasil, o povo daqui é diferente do de lá. Sim. Então, apesar da gente ter que incentivar determinadas competências não cognitivas, né, como a sociabilidade e tudo, né? A gente tem que também... sociabilidade dentro do contexto de sala de aula, porque o brasileiro já é muito sociável, né? Sim. E dentro da sala de aula ele é associável para o lado errado, né? Pelas razões erradas, né? Tipo, ele não presta atenção no que o professor fala e tudo, né? Talvez a gente esteja só tentando colocar um modelo em cima dele que não compete a ele, que não vai explorar da melhor forma possível, né? Ficar falando, fica quieto, presta atenção em mim, talvez tenha que ser uma aula mais colaborativa, né? E aí ele vai colocar essa energia onde, né? Esse modelo de presta atenção em mim não dá certo. Né? Não, pelo menos não pra gente. Pelo menos não pra gente. Aqui é muito por conta do carisma do professor, da capacidade dele de explicar, de envolver os alunos. Né? Você como palestrante, eu tenho certeza que você também identifica muito isso, né? Eu dou palestra, só para falar um pouquinho de mim, peço perdão por isso, né? Mas eu dou palestra para a rede pública e em alguns casos as pessoas já entram com aquele preconceito, é matemática e tal, né? Um cara aí falando, um cara meio mais velho que eu, o que eu tô fazendo aqui e tal. E aí eu tenho que realmente buscar, o meu grande desafio é buscar uma linguagem em que eu consiga me comunicar com eles, eu consiga interlocução, sem sair muito do que eu sou, porque eu acho que a autenticidade é um negócio muito importante. Você conseguir o seu sweet spot na autenticidade, né? Tudo que você faz, né, produz de conteúdo é muito espontâneo e tudo, né? Diz muito sobre você e tal, né? Mas assim, eu tenho que conciliar isso, ao mesmo tempo eu tenho que chegar até eles. E aí eu percebo que em algum tempo eles vão sendo vencidos. Eu acho que você também, como palestrante, né, e dando aula, você também identifica isso, né? As pessoas às vezes têm uma distância, uma resistência com relação à matemática, mas lá pelas tantas eles começam a se convencer. Eles começam a rir sem perceber, prestar atenção sem perceber. Mesmo que eles não queiram prestar atenção, não queiram rir, não queiram interagir, sem perceber eles estão falando, perguntando. Você tem essa sensação também? Quando a gente está em palestra, assim, eu pelo menos tento deixar um ambiente confortável para que todo mundo participe, né? Quem sou eu para estar lá na frente? Todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem uma experiência, né? Então eu tento transformar aquele um ambiente que a gente, de novo, consiga se conectar, que é a mesma proposta do canal. Não adianta nada vir aqui e só ficar falando, eu quero que vocês também participem, eu quero que vocês também estejam junto comigo, que vocês discutam, que a gente cresça junto. Eu estou aqui também para aprender muita coisa, então eu acho que o principal é deixar um ambiente confortável para que eles se sintam parte também desse ambiente, porque às vezes a gente afasta. Sem perceber, a gente acaba transformando esse lugar da matemática em um lugar inacessível, um lugar que eles não se sentem pertencentes. Então, eu acho que a primeira coisa é baixar um pouquinho e falar, olha, a gente está aqui no mesmo nível. A gente, igual os matemáticos que ganham os prêmios Fields, que a gente está vendo aqui, as medalhas Fields, eles comem pão com ovo. Quando a gente está aqui do lado dele, a gente fala, nossa, mas eles são um ser humano, né? Eu também, eu não sou um alienígena porque eu falo de matemática, né? Eu sou igual a vocês, a gente está no mesmo patamar. E não tornar, tipo, quando alguém pensa no matemático, como a gente somos poucos e as pessoas não conhecem a gente, eu fico pensando que quando elas pensam no matemático, elas pensam, sei lá, numa pessoa completamente longe, fora da realidade, inacessível.
E é o contrário, a gente tem que falar, olha, somos todos iguais. Isso não me torna melhor ou pior do que você, porque eu gosto de matemática, né? Não sou o gênio, longe disso. E a gente vamos conversar, é só isso. É só com a questão de aproximar as pessoas e não de afastar. Claro. Até porque o nível de matemática que a gente pratica, né, que a gente ensina na educação básica, está longe de ser algo, né, extraordinariamente difícil. Como a gente vê essas plenárias aqui, né, uns assuntos... exato. E assim, pelo que eu conversei com alguns voluntários, por exemplo, que são doutorandos aqui, os caras são doutorandos do IMPA, não é qualquer coisa, né? Eles falam, cara, só dá para assistir palestra prestando atenção e entendendo tudo se for algo do nosso campo de estudo. Senão a gente viaja. Eu falei, pô, se o cara desse viaja, imagina, né, a gente. Mas eu acho que é muito interessante a gente dar uma viajada também, se permitir viajar para poder conhecer outras áreas e poder falar. Por exemplo, eu aqui fiquei super impactada com variedade. Variedade foi um lance que apareceu em várias plenárias, que algumas pessoas que eu conversei falaram de novo, variedade de rima e tal. E aí eu fiquei... Eu vou embora daqui, eu não faço a mínima ideia do que é variedade. Eu sei que esse troço é importante, que as pessoas estão falando sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou procurar isso aí. Agora eu fiquei incomodada. Como assim? Eu também quero saber. Então, levar esse incômodo de eu não tenho esse conhecimento para algo positivo, para te acrescentar, para você conseguir ir atrás de outras coisas. Esse é um mindset de estudante, né? É um erro achar que o professor está em um polo, o aluno está em outro e que os polos são inconciliáveis. Não. O aluno ele tem condição de ensinar, e isso é um ótimo instrumento para ele. Com certeza. E os professores também estão sempre em posição de aprender, pelo menos os bons professores, né, os que estão motivados. É uma etapa muito importante você estar numa região de desconforto. Falar, não, cara, eu não sei nada disso aqui, vou correndo, né, comprar um livro ou pesquisar no Google para dar uma olhada, assistir um vídeo. Tudo. Eu acho que é até mais legal assim, vamos junto fazer isso, né? Ter até uma discussão de, eu não sei, se também não sabe, pô, obrigado por fazer essa pergunta, eu vou crescer com essa pergunta, então vamos fazer isso junto? Legal. Vai para casa, pesquisa um pouquinho, eu também vou pesquisar, a gente vai conversar sobre isso. Legal. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Legal. A gente volta em outro vídeo para continuar a conversa aqui. Conversa ótima com a Júlia. Pô, sim, que legal, cara. Obrigada. Olá, eu sou o Thiago do Matemática Expert. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!